Bom dia, boa tarde, boa noite. Bom, pessoal, eu decidi dar uma resetada aqui, né, no conteúdo, né, na hora de falar um pouco da bipolaridade ou de transtornos. Eu vou começar com um tema, né, que eu já tinha escolhido, e tal. Eu já tenho alguns, não tem um roteiro, tá? Eu só falo, então por isso vocês vão ver que eu gaguejo e sai umas coisas bem estranhas. Eu não arrumo aqui meu plano de fundo aqui, né? Então, vocês fiquem em paz que vai ser um negócio bem trocando ideia. Nesse primeiro momento, eu vou querer falar de quando, né? De como foi que eu descobri, né? Essa questão. Mas antes disso, né? Só para quem assistiu meu último vídeo aí em janeiro, falei muito sobre o próximo ano, né? Metas e conquistas. E posso dizer que eu estou caminhando bem. Podia estar treinando mais, podia estar. Né? A gente sempre tem os pontos, né? Ainda tô com a minha lesão nas costas. Mas eu tô bem. Tive um baita de um feriado que eu me reconectei com a minha família, principalmente com meus filhos. Eu digo principalmente porque com a minha esposa a gente já, né? É mais fácil, assim, tipo, né, por sermos adultos. Com as crianças que acaba sendo um negócio mais dia a dia, brincadeira e tal, eu acho que foi bem gostoso. Mas eu quero falar um pouquinho, né, como é que foi que eu descobri, até para vocês aí terem uma ideia. Eu sempre me identifiquei como uma pessoa muito tóxica em relacionamentos, né? Sempre que eu transformava uma relação em namoro, vixe, eu virava um cara chato, inseguro e briguento. E isso sempre me fez mal, né? E muito mais, né, para as pessoas que estavam comigo. Quando eu comecei com a minha esposa, né? A minha atual namorada, noiva e tudo mais, eu percebi que não daria certo. Desculpa. E aí eu fui atrás de ajuda, né? Principalmente quando eu quebrei meus braços. E fui atrás de um psiquiatra. Ele me tratou com ansiolítico. Foi um tratamento bom. Me melhorou muito, muito, muito. Eu não tive quase nenhuma crise. E nessa eu acabei ficando uns 5 anos aí, até 2024. Em 2024 eu fui demitido. E aí eu tive um momento de mania que eu não sabia que era. Muito forte. Que eu saí me achando, vou viver a vida, né? Se a empresa tá me demitindo, não sabe que vai perder, essas coisas. E e e aí do nada bateu uma depressão que voltou tudo, voltou essas inseguranças, voltou tudo. Foi horrível. Achei uma nova psiquiatra, não porque o outro era ruim, longe de mim, mas por uma questão financeira. E começamos a tratar como depressão. Foi um ano, assim, entre altos e baixos, ciclando, né? Muito mais em depressão, mas sempre ciclando. E em um momento minha psiquiatra falou, cara, é muito estranho. Você não deveria ter, né, esses altos e baixos. Você fala pra mim que as pessoas sentem que você brilha em alguns momentos, mas outros você tá down. Eu acho que você é bipolar. E o que você acha, né? Você topa tratar? E aí eu comecei o tratamento, né? Eu não quero falar de medicações ainda. E aí quando eu comecei esse tratamento, um momentinho, pessoal.
primeiro remédio me deu muito mal. Eu não dormia bem, quer dizer, eu ficava com muito sono. Isso me deixou muito irritado, a ponto de querer desistir. Mas depois a gente achou um remédio bom, né? Uma combinação de 2 remédios que estão me estabilizando. Já faz uns 8, 9 meses que eu tô tratando. Eu acredito que eu tô indo bem, né? E aí eu quero emendar sobre o que mudou na minha vida. Naquele momento mudou que eu comecei a falar que tudo era bipolaridade. Ah, gastei dinheiro, bipolaridade. Ah, fiz isso, bipolaridade. Errei naquilo, fiz bipolaridade. E parei de esquecer e parei de culpar um pouco o indivíduo que sou eu. Mas teve uma coisa maior que mudou. A esperança de voltar a melhorar, de entender, né, quem sou eu. Buscar um pouco sobre esse assunto, entender um pouco, estudar um pouco sobre o, né, quais são os estados do bipolar, se ela é mista, se não é, a depressão do bipolar, como funciona. Então, tudo isso para mim foi muito importante. Então, essas são as mudanças, né? Essa é a minha conclusão, né, do logo depois que eu descobri. O que eu posso falar? Não é rápido, é demorado. Você vai ter dia que não vai ter vontade de levantar da cama, vai ter dia que você vai estar eufórico, dependendo do seu tipo de bipolaridade também. Então, assim, tenha força, siga o tratamento, não deixe de tomar remédio nunca, nunca. Se seu, se seu remédio é X miligrama, tome isso. Acontece de esquecer e tal, mas não deixe, tá? Não deixe de que... Porque isso é muito importante e tem que ser muito recorrente. E não ache que você vai ter a resposta amanhã, que vai estar tudo bem. Mesmo se, por exemplo, eu tive 1 ano ciclando, né? Entre os estados. Cara, não é em 2 dias que vai resolver. Então, então é isso, gente. Eu tô aqui, né, como eu digo sempre, né, para dar um abraço quentinho, falar que não é fácil. Quero muito ajudar as pessoas. Para isso que eu faço esse trabalho aqui, vamos dizer assim. Pretendo postar 1 vez por dia, espero conseguir. Não é fácil, porque estou trabalhando fora de casa de vez em quando. Talvez eu poste 3 por semana, porque são os dias que eu estarei em casa. Mas é isso, pessoal. Um abraço. Espero vê-los em breve no próximo vídeo.